Já que estamos na Páscoa, ou véspera da Páscoa, eu acho que é oportuno, na medida que eu sou professor de filosofia, tentar refletir sobre essa figura pública, histórica, chamada Jesus Cristo. Tal como Sócrates, que morreu condenado pelos seus contemporâneos, ou conterrâneos, Jesus Cristo também foi condenado e sentenciado à morte, influenciado por uma decisão do Império Romano, mas motivada, sua acusação foi levada por seus contemporâneos também, judeus, né? O que é interessante é que tanto Sócrates quanto Jesus Cristo, e Sócrates 400 anos antes de Jesus, né, eles parecem ser lideranças que deixaram de pensar em si mesmos, nas suas famílias, nas suas necessidades mais imediatas, e pensaram no seu povo. Tiveram uma visão que supera aquela visão normal, né, que as pessoas têm. E por isso eles são lembrados até hoje. O que me assusta é o modo como a religião cristã acabou se espalhando e se impondo a ponto de pensar que esse Jesus Cristo, esse homem, esse grande líder, mas humano, né, de carne e osso, de pensamentos e ideias, ele possa ter alguma ligação com Deus, com o Criador de um universo. Nós vivemos com esse mito até hoje, e é assustador como as pessoas, de uma forma cega e surda, reafirmam isso, tal qual, como se fosse um torcedor de futebol, né, que não abre mão e não muda a opinião de que seu time é o time melhor do mundo, mesmo que as pessoas mostrem números, dados, né, que provam que ele está errado, né? É quase como uma histeria coletiva, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que não é uma questão que eu pretendo discutir aqui. Eu acho que a religião, ela tem uma certa utilidade no que diz respeito a dar às pessoas certas regras, mas ela acaba, quando chega ao poder, massacrando quem pensa diferente. Como aconteceu na Idade Média, né? Pessoas que discordavam da religião acabavam queimadas na fogueira, né? E se dizia que elas estavam possuídas pelo demônio, por um anjo caído, né? Rebelado, que invejava os seres humanos. Toda uma série de mitos que são construídos e as pessoas não se dão conta, né? Não abrem um pouco a cabeça para essa possibilidade. Talvez porque, em geral, as pessoas que têm mais desejo e uma crença mais forte na existência de um Deus e de Jesus Cristo como filho dele, são pessoas que têm muitas necessidades materiais e talvez até pessoas muito sozinhas. De qualquer maneira, há algumas questões que podem ser colocadas sobre Jesus Cristo, né? Há historiadores que acreditam que Maria tenha tido uma relação com algum soldado romano, e essa relação proibida a colocaria numa posição em que ela ou acabaria sacrificada e apedrejada pelos seus contemporâneos. Uma mulher solteira não poderia ter filhos nessa época, ou aceitar um casamento com um homem muito mais velho do que ela, José. Dá para pensar na possibilidade de Jesus Cristo ser filho de um Deus? Bom, para começar, Jesus seria a própria encarnação de Deus. Então, como é que a gente não consegue racionalmente entender que Deus possa estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ele possa ser Pai e ao mesmo tempo ele possa ser o próprio Jesus, né? E que Jesus, pedindo que para o Pai afaste de mim esse cálice, estaria pedindo para ele mesmo que ele o tirasse daquele sofrimento. Há muita mitologia envolvida. Eu acho que eu não sei como resolver isso, como isso será resolvido. Fico feliz pela existência de muitas religiões, porque
há um equilíbrio de poder e nenhuma delas predomina. De maneira que nós estamos temporariamente livres de qualquer opressão, do tipo, ou você é cristão ou você vai para a fogueira. Agora, qual será o futuro? Alguns dizem que a ciência que vai ser a nova religião, né? Bom, então nós saímos de religião e vamos acabar em outra religião. Exceto pelo fato de que a ciência ela ainda busca provas, argumentos. Então há um elemento racional envolvido, né? A minha modesta contribuição a essa questão da divindade de Jesus ou da humanidade de Jesus repousa numa reflexão que eu realizei alguns anos atrás, ainda no tempo da faculdade, a respeito de um trecho da Bíblia em que Jesus, diante de uma mulher que estava para ser apedrejada, eu não sei se era prostituta, que depois se tornou conhecida como prostituta Madalena, talvez até uma forma depreciativa dos escribas da Bíblia, né? Porque o que se sabe é que a Maria Madalena ela era uma das apóstolas de Jesus e ela mesmo teria escrito um evangelho, né? Então a depreciaram na Bíblia, a colocando como uma prostituta. E conta-se essa história de que Jesus chegou para a multidão e diz: bom, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra sobre essa prostituta, né? Com o pouco conhecimento que eu tenho de lógica, dá para pensar o seguinte: ora, o próprio Jesus disse que quem não tiver pecado, que atirasse a primeira pedra. Ora, é de supor, como os cristãos acreditam, que o próprio Jesus não tinha nenhum pecado. Ora, então, se ele não tivesse pecado, ele seria a única pessoa na multidão que poderia atirar a pedra nela, mas ele não atirou. Ora, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e Jesus não tinha pecado, era uma consequência lógica, racional, que Jesus atirasse a primeira pedra. Na medida em que Jesus não atirou a primeira pedra, é porque ele também tinha pecado. Isso se choca com a visão religiosa de que Jesus não tinha pecado e veio aqui para a terra para fazer com que os nossos pecados fossem perdoados. Mas tudo indica que o próprio Jesus também tinha pecado. Eu acho que, assim como água mole, né, aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto insiste, né, que acaba forçando até as ideias mais brutas, grosseiras, fortes a serem fragmentadas, quebradas para serem melhor compreendidas. Eu acho que talvez a contribuição que eu esteja dando possa ser também uma espécie de gota d'água para fazer as pessoas repensarem essa noção de um mito, né, de um ser perfeito que tivesse habitado entre nós. Não há ninguém que seja perfeito. A ideia de perfeição é uma busca constante, o que não tira o mérito da liderança de Jesus Cristo, né, e o exemplo que ele pode trazer para todos nós. Esse desprendimento dos nossos naturais egoísmos, né, e esse pensar em função dos outros, pensar na sociedade. Isso é muito raro. Hoje os nossos políticos estão envolvidos em corrupções constantes, né, em casos constantes de apropriação do dinheiro público. E Jesus Cristo foi alguém, como Sócrates, foi alguém que mostrou que, bom, da vida nada se leva, o que a gente pode é deixar boas ações, né? Este fica, na minha opinião, como o maior legado de Jesus, de Sócrates, de Buda, modernamente Madre Teresa, Mahatma Gandhi, esses grandes personalidades históricos e humanos, né? Agora, me perdoem, há outra coisa que me chamou a atenção, é a ideia, por exemplo, de que se Jesus fosse perfeito, será que ele não deveria ser vegetariano, ou como filho de um Deus nem precisaria comer, porque estaria destruindo formas de vida, né? Ainda que ele só comesse peixes, e ainda que um dos milagres, né, que se conta é que ele teria multiplicado os peixes, ou materializado peixes do mar para a terra, né, ou dentro das cestas onde estavam poucos peixes. Tirando esse fato da lenda,
acho que ele ainda tem um grau de maldade quando você destrói formas de vida para se alimentar. Todos nós seríamos maus de alguma forma, ainda que não comêssemos animais e comêssemos apenas plantas. É curioso a respeito dos milagres, né? Conta-se que muitos outros líderes religiosos na história da Roma antiga também se diziam milagreiros divinos, né? São histórias muito comuns, outros mitos, né? Pessoas que curavam as outras e por alguma razão são lembrados, outros não. Jesus acabou sendo o mais